Graça e paz, povo de Deus, abençoados, eleitos do Senhor. Aqui quem fala é Júlio Chaves do canal Acorda Povo de Deus, com uma breve mensagem da graça de Deus para a nossa edificação, para o nosso crescimento espiritual, para a glória de Deus. Queridos, olha o tema da mensagem de hoje: testemunhos edificantes de filhos da livre. Parabéns, Brasil! Sabemos que o Brasil é uma terra abençoada, um povo guerreiro, trabalhador e maravilhoso. Claro que hoje é uma única terra e um único povo, eleitos de Deus, detentores de espíritos. Eu creio nisso. Porém, há os filhos da livre e os filhos da escrava, como disse Paulo em Gálatas 4:31. Mas nós, irmãos, não somos filhos da escrava, mas da livre. Mais cedo ou mais tarde, um filho da livre, ele ouve uma mensagem da graça e mais nunca ele vai colocar seus pés nesse lugar chamado de igreja. A gente vai ver um resumo disso aqui nessa mensagem. Então hoje faz 200 anos do centenário, bicentenário do Brasil, da independência do Brasil. Então eu estou aqui, chapéu amarelo, camisa amarela, e é isso aí. Eu amo o meu país, eu amo o hino nacional, eu amo a bandeira brasileira. Claro que, repito, hoje é uma única terra e um único povo. Tá certo? Então o entendimento é de Deus, o não entendimento também é de Deus. Tem pessoas que entram em contato comigo e dizem: Júlio, o meu cônjuge não aceita a graça, eu não sei mais o que fazer. Meu querido, minha querida, descanse. O seu cônjuge também está certo, porque esse véu, essa cegueira é colocada por Deus. Logo, ele, ela também estão certos. Me diga uma coisa: se o seu cônjuge não entende a graça, por acaso Deus está querendo abrir o entendimento dele ou dela e Deus não está conseguindo? Claro que não. Paulo disse em Efésios 1, 17 e 18, ele disse: oro para que Deus lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Oro também para que seus olhos sejam iluminados. Ou seja, o entendimento é de Deus, o não entendimento também é de Deus. Repito, logo, essas pessoas que não entendem o Evangelho da Graça estão certas, pois elas também estão fazendo a vontade de Deus. Por isso que nós somos um povo privilegiado, nós descansamos e reinamos em vida. Mistério de Deus, mas todos estão fazendo a vontade de Deus. E é Deus que tira o véu, é Deus que mantém o véu. Tá certo? Então esse testemunho que a gente vai ver aqui, ó, testemunhos edificantes de filhos da livre. Eu vou botar só 2 testemunhos aqui. Então olha só. Eu cancelei, eu desativei aqui o WhatsApp do canal, né? Porque eu recebi muitas mensagens e eu não estava dando conta, não estava dando assistência, sem falar nas pessoas que mandavam mensagem para mim com palavras de baixo calão, me ofendendo os eleitos de Deus, ofendendo até a minha mãe, a minha família. E como eu também não estava dando assistência, podendo responder todas as mensagens, eu optei em desativar o WhatsApp do canal e o meu canal de comunicação. Eu tenho falado em algumas mensagens que é por e-mail, acordapovodedeus, numeral 7@gmail.com. Eu realmente, hoje mesmo, por exemplo, eu estava lendo algumas mensagens, alguns comentários de uma mensagem que eu gravei há mais ou menos 3 meses, que o título da mensagem diz: eu me casei para não ir para o inferno. E é uma verdade, né? Essa mensagem tem mais de 3 meses, teve várias visualizações. E literalmente foi isso mesmo, né? Porque quando eu aceitei Jesus nesse sistema religioso onde eu passei 14 anos, né? Paz e Vida, Batista e Assembleia de Deus, foi na Paz e Vida, né, que eu tive o primeiro contato com a religião evangélica, e logo vem aquela lavagem cerebral, né? Aquele medo e terror. Júlio, você tem que se casar com Márcia. Por quê?
Porque se Jesus voltar, você fica. Você está em pecado, você está em fornicação. Enfim, aquele terror. E eu, com medo de ir para o inferno, me casei. Tem pessoas também que, filhos da escrava, né, que chegam, entram em contato com a gente aqui no comentário e dizem, Júlio, quer dizer que pode tudo. Na graça pode tudo, né? É libertinagem. Eu nunca preguei libertinagem, eu prego liberdade de espírito. A gente vai ver aqui de pessoas que tiveram liberdade de espírito. Né? Faz 5 anos que eu entendo a graça, que eu passei a entender a graça, e eu continuo levando minha vida normalmente, vivo para minha família, para o meu trabalho, quase 20 anos de casado, sou fiel à minha esposa, não bebo, não fumo, enfim, não mudou nada. Apenas eu passei a reinar em vida para a glória de Deus. Então tem gente que pensa que pode tudo. Não, meu querido, aquele que anda, que vive em espírito, não tem prazer na carne. A maldade, essas coisas, nada mais é do que a carne ativada fazendo a vontade de Deus. Porque o bem e o mal pertencem a ele. Aquele bandido da cruz passou toda a sua vida cometendo crimes hediondos. Ele não se arrependeu, não tomou banho de piscina nas águas, nem participou de uma Páscoa judaica. Em momento nenhum ele se arrependeu e Jesus disse que ele estaria no paraíso. Ele era um eleito, ele era um abençoado, ele tinha um espírito e todo espírito é perfeito e eterno. É isso que muitos não compreendem. E a maldade, repito, nada mais é do que a carne ativada, fazendo a vontade de Deus. Isaías 45:7. O bem e o mal pertencem a ele. Só que o que é trágico e estarrecedor para mim e para você, para Deus não é, porque Deus não é humano, Deus é espírito. Então vamos lá, olha só essa mensagem que eu recebi esses dias. Fiquei conversando aqui com um abençoado. Olha só o que ele disse. Eu vou divulgar o nome dele, porque esse comentário dele é um comentário público. Manuel Vale. Júlio, meu nome é Manuel Vale. Me inscrevi no seu canal desde a primeira vez em que eu o assisti. Confesso que gostei muito, pois foi e é bastante esclarecedor o formato de suas mensagens. Eu respondi para ele: olá, Manuel, graça e paz. Isso prova que você sempre foi um filho da livre, para a glória de Deus. Forte abraço, abençoado e eleito do Senhor. O filho da escrava, ele nasce filho da escrava e morre filho da escrava. Um filho da livre, ele nasce filho da livre e ele morre, a carne tomba, sendo filho da livre. Agora, existe um tempo determinado por Deus que um filho da livre toma conhecimento da palavra, porque até então ele nunca tinha assistido, como nosso amado irmão aqui, Manuel. Então, quando ele ouve, ele vê que as coisas se encaixam. E eu continuo aqui conversando com ele, olha só o que ele diz. Passei 40 anos da minha vida sendo enganado e ensinando a enganar. Tem testemunhos aqui de pastores, né, que passaram 35 anos na Assembleia de Deus, 30 anos na Batista, e eles realmente confessaram: Júlio, eu aprendi errado e ensinei errado. Né? São pessoas que foram vítimas do sistema religioso. Agora tem aqueles que sabem que estão enganando. São os lobos, são oportunistas, são os estelionatários, são os fraudadores, são os picaretas da fé. Ele sabe que estão enganando, ele sabe que inferno significa sepultura, ele sabe que o ser diabo nunca existiu, ele sabe que o Apocalipse é um jornal vencido há 2000 anos e que foi escrito para as 7 igrejas da Ásia Menor. Está lá em Apocalipse 11, que hoje é a Turquia. Ele sabe que os últimos dias foram os últimos dias de Israel, mas eles não têm interesse que entendamos isso, porque isso tira os eleitos de Deus desse maldito sistema religioso cruel, perverso e corrupto. Então, passei 40 anos da minha vida sendo enganado e ensinando a enganar. Olha, mas eu sentia que muitas coisas não faziam sentido. A conta não fechava e eu não sabia o que fazer e nem a quem recorrer, pois todos estavam no mesmo barco que eu. Até o dia em que comecei a assistir vários programas, assim como o seu, e me deparei com a tão conhecida luz no final do túnel. Glória a Deus, Manuel.
Aí depois eu respondi aqui, que testemunho maravilhoso, Manuel. Glória a Deus, obrigado, Senhor. Você passou 40 anos aprendendo errado e ensinando errado, pois até então você nunca tinha ouvido uma mensagem da graça de Deus. E eu concluí essa mensagem parabenizando ele e dando glória a Deus por isso, né? Olha só um outro testemunho, gente. Testemunho tremendo esse que eu vou mostrar aqui. Mais uma vez eu não conversei com ela, mas como ela colocou nos comentários, é público. Eu tenho uma mensagem aqui, que depois que eu recebi uma mensagem de uma pessoa daqui de João Pessoa, que entrou em contato comigo no WhatsApp, quando eu estava divulgando o WhatsApp, e eu vi que o DDD dela era 83, daqui de João Pessoa, e ela disse, graças a você, Júlio, eu estou me divorciando, meu marido pediu o divórcio. Gente, eu fiquei tão triste com essa notícia desse. Por que, abençoada? Ela disse, meu marido não para de assistir você, e ele pediu o divórcio. Isso aí tem tudo a ver com o próximo testemunho que eu vou botar aqui. E eu, depois que eu ouvi ela falar isso, eu coloquei uma mensagem dizendo, se divorciou porque entendeu a graça? Não, o motivo não foi esse, né? Se a gente analisar, não foi bem esse. Né? Eu conheço vários pregadores da graça, assim, através da internet, eu particularmente, e eu nunca tomei conhecimento que algum até então se divorciou depois que entendeu a graça. Agora, o problema é que muitas pessoas estão aí mantendo um casamento falso, com medo de ir para o inferno. Eu me casei com medo de ir para o inferno, a pressão, a lavagem cerebral da paz e vida sobre a minha mente. Então, a pessoa não se divorcia porque entendeu a graça. É o fato de conhecer a graça que ela percebe que não tem inferno, que inferno significa sepultura. Que quando a palavra diz que aquele que perseverar até o fim será salvo, Jesus está dizendo que aquele que perseverar ao fim será salvo da grande tribulação que foi no ano 70, que era possível sim perder a salvação. Mas que salvação? Da grande tribulação do ano 70. Por isso que Paulo em Hebreu diz aquele que retroceder, ou seja, era possível sim perder a salvação do ano 70, da grande tribulação. Porque quem cresce seria salvo. Salvo de quê? Da grande tribulação. E quem não crê será condenado. Condenado o quê? A grande tribulação. Então aqueles que creram dormiram antes, morreram e o espírito ficou no túmulo. Por isso que Jesus disse a Pedro, as portas do inferno, da sepultura, não irão prevalecer, porque até o ano 70 a porta do inferno prevalecia, a sepultura, o espírito ficava lá. No ano 70 houve a ressurreição. Por isso que hoje, depois do ano 70 e hoje, nós já estamos na vida eterna. Né? Quando a carne tomba, imediatamente o espírito volta. Não vai mais para o inferno, não vai mais para a sepultura. O espírito, a carne tomba e o espírito volta para Deus, desta vez com um novo corpo glorioso igual ao dele. Eclesiastes 12:7, Filipenses 3:21. Por isso que a gente afirma que nós já estamos na vida eterna. Então, na verdade, essa pessoa que disse que quando entende a graça está divorciando, realmente o motivo não é esse. É a pessoa, o cônjuge, simplesmente toma conhecimento da verdade. Quer dizer que eu estou sofrendo durante décadas com medo que Jesus volte, com medo de ir para o inferno e vive infeliz. Às vezes mantém a aparência, assim, uma fachada de um casal feliz, mas só eles sabem como estão vivendo. Por quê? Por causa de uma falsa fé, por causa de uma falsa doutrina, um falso ensinamento. Então, depois que essa mulher disse a mim que o marido dela pediu o divórcio por minha causa, porque ele passa o dia todinho me assistindo, eu disse, não foi isso. E eu gravei uma mensagem dias depois dizendo, será que o divórcio foi por causa do entendimento da graça? Repito, faz 5 anos que eu estou na graça, continuo vivendo para a família, não bebo, não fumo, sou fiel à minha esposa, não mudou nada, apenas estamos reinando em vida para a glória de Deus. Agora, olha só o testemunho dessa aqui, foi exatamente nessa mensagem que ela botou esse comentário. Olha só, faz 3 meses. Eu vi hoje esse comentário. Graça e paz, irmão Júlio Chaves, gratidão. Meu casamento acabou há muitos anos, mas só me separei agora. Por quê? Tinha medo do inferno. Hoje sou livre, tirei a venda dos olhos. Gratidão, gratidão sempre.
Eu não estou fazendo aqui a apologia, jamais farei apologia aqui ao divórcio, né? Mas você vê que essa mulher, assim como muitos, assim como o marido dessa mulher aqui de João Pessoa, as pessoas estão vivendo dezenas de anos aí num falso casamento, não é? Porque acredita que Jesus está voltando, acredita no inferno e tem que perseverar porque pensa na eternidade, né? Você pode pensar o que? Na eternidade, onde você vai sofrer eternamente ou você vai para a glória eternamente. Então vale a pena viver no sacrifício. E as pessoas são infelizes vivendo aí um casamento de fachada. Olha só o testemunho dessa Cleonice Barbosa. Meu casamento acabou há muitos anos, só que ela estava sustentando esse casamento com medo de ir para o inferno, gente, olha só. Mas só me separei agora, ela se separou recentemente, quando ela entendeu a graça. Não faz sentido continuar vivendo no inferno. Tinha medo do inferno, hoje sou livre, tirei a venda dos olhos. Gratidão, gratidão sempre. Gente, quanto vale o que aconteceu com essa mulher? Tem dinheiro que pague isso? Tem prazer maior? Eu sei que eu recebo muitas pessoas aqui me bombardeando, palavras de baixo calão, ofendendo até minha mãe. Então essas pessoas eu bloqueio. Você vê que nos comentários tem pessoas que refutam, que contestam, e eu deixo as mensagens. Respeitar é uma obrigação, concordar ou discordar é um direito de todo mundo. Mas quando a pessoa fala a palavra de baixo calão, eu simplesmente tenho esse mecanismo de bloquear a pessoa. Ou então, quando a pessoa é irônica demais, fala palavras que a gente identifica que é um filho da escrava, aí às vezes eu solto uma piadinha, né? Rindo até Jesus voltar. Que maldade que a religião está fazendo com você. Porque são pessoas que são vítimas desse sistema religioso. Mas são pessoas abençoadas, eleitas. Até essas pessoas que se referem à minha pessoa com palavras de baixo calão. O Espírito é perfeito, mas Deus decidiu não abrir um entendimento delas. Eu vi essa semana um canal de um frei, olha só, de um líder religioso católico. Gente, mais de 3 milhões de seguidores. E olha que na página dele tem ajude essa obra, né, comprar livros, tudo. Um verdadeiro sistema religioso. E eu vejo outros canais também pregando só medo e terror. Tem hora que eu viajo aqui na internet, eu digo, meu Deus, que absurdo. Às vezes eu comento também, deixo alguns comentários. Mas a gente vê que essas pessoas do sistema religioso, elas perdem o tempo delas propagando uma mentira, propagando medo, propagando terror. Elas não têm medo. Nós divulgávamos, quando a gente assistia uma mensagem, estamos nos últimos dias, cuidado com o inferno, cuidado com o Armagedon. A gente desejava que todos tomassem conhecimento dessa mensagem e a gente propagava sem medo nenhum. Ou seja, sem a gente saber, a gente estava divulgando medo, terror e mentiras. Então eu vejo canais aí que propagam muita mentira, medo e terror e ainda ganham muito dinheiro com os filhos da escrava e da livre que estão dispersos aí na religião. O que eu quero dizer é que quando nós estávamos, e esses que estão no sistema religioso, eles divulgam, eles propagam, eles compartilham com força as mensagens de medo e terror do sistema religioso. E às vezes acontece, eu me deparo com pessoas que estão na graça, que hoje estão reinando em vida e que ficam com certo receio de compartilhar. Não, se eu botar essa mensagem aqui, ele vai ver, já basta ele dizer para mim que eu sou um desviado. Meu querido, minha querida, com todo respeito, eu queria todo dia sair de manhã e ouvir, Júlio, seu desviado, Júlio, você está afastado, Júlio, cuidado com Satanás, Júlio, cuidado com o juízo do último dia. Eu ia dar glória a Deus por isso, eu tenho mensagem que eu falo isso, afastado e desviado desse maldito sistema para a glória de Deus. Então, a gente que está na graça, a gente fica com receio de compartilhar as mensagens. Eu já até disse, a gente compartilha. De repente você pode até dizer, meu querido, minha querida, bota aí, o que é que vocês acham dessa mensagem? Gostaria de ouvir a sua opinião. Olha só, esse rapaz, esse homem aí prega e ele mostra na Bíblia. Confesso que eu nunca assisti uma mensagem dessa. Gostaria de ouvir a sua opinião.
Dá uma de ingênuo, de ingênua, para pedir a informação, a opinião de outras pessoas. Mas é importante que a gente compartilhe. Tem pessoas que não medem distância para compartilhar medo e terror. E a gente, às vezes, não compartilha uma mensagem da graça que vai fazer com que a pessoa lhe agradeça para o resto da vida dela aqui, você sendo usada por Deus. Porque um prega, você compartilha, e Deus dá o entendimento aos eleitos de Deus que estão dispersos aí na religião. Tá bom? Então é isso aí. Peço que você acesse a playlist do canal, tem mensagens focadas em determinados temas. Se você não é inscrito, se você não é inscrita, se inscreva no canal, clique no sininho e coloque todas, para que toda vez que eu colocar uma mensagem no YouTube, o YouTube avisa você. Dê um like, quanto mais like você der nas mensagens, melhor. Deixe seu comentário e, principalmente, meu querido, minha querida, compartilhe essa mensagem com outras pessoas, tá bom? O meu canal de comunicação é esse, acordapovodedeus, numeral 7, @gmail.com. acordapovodedeus, numeral 7, @gmail.com. Um forte abraço, muito obrigado e até a próxima, querendo Deus. Graça e paz e parabéns, Brasil!